um fonoaudiólogo que é artista ou seria o artista que é fonoaudiólogo? Talvez nem ele saiba mais qual das duas atividades hoje tem maior peso na sua vida. Ator profissional graduado pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro, onde também se sagrou mestre em teatro, Domingos Sávio descobriu em cima dos palcos a importância da voz para a atuação. Como se não bastasse, na busca da perfeição nas suas interpretações, se graduou também em fonoaudiologia, com doutorado em letras. E mesmo que sem querer, se tornou a sumidade no quesito voz e linguística, sendo atualmente uma referência do assunto e prestando assistência a pessoas comuns ou do meio artístico e musical, não só no Brasil, mas também em outros países do exterior. E hoje, Domingos Sávio é o nosso convidado do Entre Linhas, para falar sobre saúde, problemas vocais, voz, cuidados, tratamentos e, se sobrar tempo, um pouquinho sobre as artes. Olá pessoal, de volta com mais um programa Entre Linhas e o assunto de hoje é dedicado à comunicação. Hoje nós vamos conversar com o professor, o fonoaudiólogo Domingos Sávio. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia, Júnior. Bom dia, obrigado pela recepção. Eu que agradeço. Pegar na sua mão também é uma forma de se comunicar. Mas me fala uma coisa, qual é a finalidade do fonoaudiólogo? É fonoaudiólogo ou fonoaudiólogo? Não, fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. A fonoaudiologia é uma profissão da comunicação, como você bem disse, né? Trabalha a linguagem humana. Agora, tem um vasto campo de atuação, desde a clínica até a estética, seja da voz, seja a estética também da face. Hoje tem fonoaudiólogos também especializados, né, na dermatologia. Né? No meu caso, eu sou especialista em voz, né? Trabalho com a clínica e trabalho com a estética da voz, trabalhando com cantores, atores e assim vai. E qual é a importância da voz? A voz é tudo. A voz é a sua identidade, a sua imagem acústica, né? Sem a voz fica difícil a comunicação. Existe a comunicação dos surdos, né? Através da linguagem dos sinais, que também é muito importante. Mas a voz para os ouvintes é o seu instrumento, né, de comunicação, é o seu instrumento de trabalho, é o seu instrumento de emoção, né, que você troca informações. Agora, cada um tem uma identidade como voz? A voz é única? A voz é única. Cada um tem a sua identidade. Eu costumo dizer que a voz é muito mais importante que a impressão digital. A impressão digital você até destrói, né, com detergente, enfim, né? Tem pessoas que não têm mais a sua impressão digital, porque lidam com detergente, trabalham na cozinha, enfim. A voz não, a voz ela é para sempre. Cada indivíduo tem a voz única? Cada indivíduo tem sua voz única, porque é um ser humano que tem as suas emoções, que tem as suas sensações, que se expressam na voz. A configuração também, né, do corpo, a configuração óssea. Então a voz é única, não existem no mundo duas vozes iguais, nem gêmeos. E com o que diz respeito às pessoas que dublam, que imitam? Aí é um talento. Mas pode se aproximar da identidade, mas igualar não? Não é da identidade, você aproxima do jeito, do modo da pessoa que é imitada. Né? A melodia, né? Aspectos de ressonância, das características vocais daquela pessoa que está sendo imitada, mas jamais a identidade sonora. E o que diz respeito à estética vocal? Do que se trata a estética vocal? Estética vocal é o embelezamento da voz, né? A colocação da voz. É você tirar maior proveito do seu potencial vocal. É você conhecer, né, a sua voz. Então você tem a voz do cantor, né? A voz do ator, a voz do radialista, a voz do dublador. Por exemplo, se você falar de canto, você tem que falar do canto lírico, né, do canto popular. O canto popular, por exemplo, é uma imensidão de gêneros. Canto lírico também, tem um cântaro de câmara, tem um canto operístico. Então, para cada tipo, né, digamos assim, de utilização da voz, você tem uma estética, né, um trabalho particular. No caso do ator de teatro, ator de televisão, ator de cinema, então você tem uma adequação da voz. Então, na verdade, a voz ela é uma ferramenta que pode ser adequada a diversas situações.
Eu diria, é uma ferramenta. Eu gosto mais de usar o termo instrumento. É o seu instrumento de trabalho, né? Eu costumo dizer também que o ator é um instrumentista da voz, é um compositor da voz, né? Ele compõe, né, através da sua voz um personagem, ele canta, né, através da sua voz, né? Agora, você concorda comigo que a voz geralmente ela é a porta de saída, porque você pensa, raciocina e depois você solta pela... Tende a ser. Ela deveria ser. Sim, a voz, Júnior, é muito mais importante do que a palavra. A palavra está lá, né? Ela está no texto, ela é morta inicialmente, mas ela ganha vida na voz, né, do falante. Eu posso dizer para você, eu odeio você. Eu não odeio, né? Mas eu falar, eu odeio você, mudou, né? Mudou a voz. Mas a palavra continua a mesma, né? A expressão é a mesma. E a relação com o sistema nervoso? Por isso que eu queria chegar nessa pergunta. Eu te falei com relação à saída. Porque muitas vezes nós falamos, o timbre de voz, a forma que nós falamos é involuntário, né? A partir do momento que você consegue pensar na forma que você faz, tende a ter objetivos melhores e ter uma eficácia maior. Mas e quando o seu sistema nervoso? Qual é a relação da voz com o sistema nervoso? Olha, há muitos estudos a respeito sobre a importância, né, do sistema nervoso central na voz. Inclusive, há patologias que não se sabe ainda a causa. O caso da distonia focal laríngea, que é a pior patologia da voz, né? Que a pessoa vai perdendo a voz vai se tornando estrangulada. A pessoa começa a falar uma coisa assim do nada. Isso é, em geral, a partir dos 40 anos. Ninguém sabe a causa. Acredita-se que seja alguma alteração no sistema nervoso central. Agora, há várias áreas em estudos. Não existe uma área só para a voz. Tem o córtex frontal, que tem a ver com os movimentos, com as articulações, enfim. Mas quando você fala de voz, especificamente, não há uma região específica. O lado direito, por exemplo, o córtex direito, tem mais, né, a ver com o canto, com a questão das emoções, mas nada ainda é tão comprovado assim. E a questão anatômica? Formato de rosto, sim, formato de boca? É fundamental, né? O biotipo da pessoa, né? Não só a questão anatômica, mas o biotipo, a estrutura óssea, né? Ela é extremamente importante para, por exemplo, o fenômeno de ressonância da voz, o tipo, né, o tipo, né, da arcada inferior, né, do maxilar inferior, a dimensão da laringe, tamanho das pregas vocais, a massa das pregas vocais, como também o tamanho, tudo isso vai influenciar, né, no tipo de voz. Agora, além disso, as questões endócrinas, né? Eu tenho uma voz na infância, uma voz na adolescência, uma voz na maturidade e uma voz também na senescência. O importante é você saber, né, cuidar da sua voz, envelhecer com uma boa voz. E a questão da respiração? Respiração é o motor, né, se eu posso dizer assim, da voz. Não há como você produzir voz sem ar, né? Agora, não pode ser um ato mecânico. Tem que ser uma respiração consciente, né? O cantor sabe como ele deve usar, né, a sua respiração, um bom cantor, na voz. Uma pessoa que respira mal, por exemplo, ela pode desafinar, sem ser, né, um cantor desafinado, por falta de técnica, né? Então, existem vários fatores externos que repercutem diretamente na voz. Sim, vários fatores, né? Não só as questões fisiológicas que você está apontando, a anatomia, né, a questão do biotipo, a questão da fisiologia respiratória, mas também o meio ambiente, né, as questões ambientais, o que eu falei também sobre a emoção, que é fundamental para a voz, que envolve sentimentos, envolve sensações. Nós aqui, por exemplo, nesse bate-papo, né, quanto de características, de emoção, né, de sensações, não estão envolvidas agora neste nosso bate-papo. Nada, nós falamos 3 aspectos, que é a questão do biotipo, sim, a questão do emocional e a questão da respiração. Sim.
Isso para uma pessoa que vive da voz ou usa a voz como instrumento de trabalho, tem uma relação final absurda. Sim, sem dúvida. É o ser humano, né? Ser humano é emoção, ser humano também é fisiologia, né? Ele depende de um funcionamento saudável do seu corpo. Daí a importância dos cuidados da voz, né? Da saúde vocal. Isso é fundamental. Hoje em dia nem se usa mais o termo saúde vocal, usa-se mais o termo bem-estar vocal, né? É a pessoa, no caso de um ator, de um cantor, que tem consciência, né, da sua voz e cuida dela. E quais são os limites do uso da voz? Existem vários limites. Por exemplo, o grito é um deles, né? Grito, pigarro e tosse são os principais inimigos da voz. Que já está no limiar. Pesquisas americanas, né? Em primeiro lugar vem a tosse, segundo pesquisas, tá bom? O segundo, pigarro, e em terceiro, o grito. Você vê como a tosse o grito perigosa. Ficou em terceiro. Terceiro, porque você tossir uma vez, tudo bem, 2 vezes não vai fazer mal. Mas uma pessoa que tosse durante dias, em função de uma gripe, de um resfriado, né? A tendência é ficar rouco, machucar as suas pregas vocais. O grito você não grita toda hora. Agora, uma pessoa que vive gritando, um professor que na sala de aula só grita, aí tem que pensar. Então tem que se ter um alerta da forma como se força força a voz. Uma pessoa que usa a voz de forma inadequada, por exemplo, que grita muito, é um candidato a desenvolver patologias da voz. Por exemplo, calos, né? Os famosos calos vocais, que são nódulos vocais, como também pólipos, edemas e assim vai. Tumores benignos, né? Um pólipo, nós podemos considerar um pólipo de prega vocal um tumor benigno, né? Uma formação benigna. Então você está me dizendo que também existem maus hábitos para a voz? Muitos maus hábitos. Fumo, né? Cigarros, bebidas, drogas de maneira geral, né? Bebidas excessivamente geladas, como também excessivamente quentes, são terríveis, né, para a voz. O extremo sempre tende a ser maléfico, né? Sempre. Seja menos ou mais. Exato. Mudança de temperatura. Sair de um ar-condicionado para um ambiente muito quente, né? Um choque térmico, aí sim. Muito bom. Perigoso. Vamos fechar o primeiro bloco com o professor Domingos e no próximo nós já vamos falar aí sobre esses principais problemas com as cordas vocais e demais aí correlacionados à voz. Não sai daí. De volta com o professor Domingos Sávio, falando sobre a voz. Professor, o ser humano ele possui uma linguagem padrão? Uma linguagem padrão, não. A linguagem ela é muito ampla, né? Eu falo quando nasce, porque nós todos nascemos iguais. Sim, a criança, o neném, ele já se comunica através do choro. O choro é fundamental para um bebê. Já é a primeira comunicação, né? O bebê chora porque tem fome, o bebê chora quando tem uma dorzinha, né? Ele emite sons de prazer, né? Sons também de desprazer. Então, é o primeiro indício, né, da linguagem. O surdo, por exemplo, ele tem a lalação, ele tem voz, né? Como ele não tem o feedback auditivo, o bebezinho surdo, ele vai deixando de emitir a sua voz. Daí a importância de detectar a surdez no início, né? Assim quando a criança nasce, é o famoso teste da orelhinha, que hoje é obrigatório. E quais são os principais distúrbios da voz? Você falou aí dos calos vocais. São inúmeros. Nós temos distúrbios benignos, né? Que já com formação de patologias, né, na laringe, como tem os distúrbios benignos, as disfonias também, sem patologias da voz. Agora, se a pessoa não cuida, esse descuido, que ainda é esse distúrbio, né, que ainda é sem a patologia, pode desenvolver, né, a patologia se a pessoa não tratar. Como tem também os distúrbios neurológicos, né, paralisias de pregas vocais, a distonia focal laríngea, que eu já coloquei para você, e tem também os distúrbios de ordem emocional,
né, os psicogênicos, né, os distúrbios psicogênicos da voz. Seríssimo. Existe algum padrão de voz ideal? Alguma mensura? Essa voz está boa, essa está ruim? Não, aí entra o profissional, né? Para mim, a voz é aquela que te faz feliz. Que te faz feliz na sua profissão, que faz você exercê-la bem, como também te faz feliz na sua vida pessoal, né? Na sua vida social. Então vamos falar um pouquinho desses problemas aí. Define para mim o que são esses calos vocais. Os calos vocais, que são os famosos nódulos, né, vocais, o termo mais utilizado, é uma patologia muito associada ao mau uso da voz. Esforços, né, os esforços vocais, o grito, é uma patologia inicialmente molinha, né, edematosa, um carocinho. Em geral, os nódulos involuem com a fonoaudiologia, com a fonoterapia. Agora, existem outras patologias que também melhoram muito com a fonoterapia, como também podem evoluir. No caso do pólipo, que nós já colocamos aqui na fase inicial, tem o edema de Reinke por mau uso, e também pessoas que fumam muito, bebem, ou decorrente de causas endócrinas, no caso da mulher, né? Aí você tem o edema de Reinke, que é uma invasão de líquido nas pregas vocais, tornando a voz da mulher, como também do homem, né? Quando ele tem o edema de Reinke, muito rouca. Aquela uma questão voz grave. da voz estar cara rachada, né? Que eles falam a voz está cara rachada. Isso aí é um outro tipo de voz. É uma característica que a pessoa traz, né, com ela. Aí, se a pessoa não está satisfeita, né, ela pode tratar com um fonoaudiólogo. Aí é um trabalho de estética da voz. Rouquidão. O que causa rouquidão? Rouquidão é o principal sintoma do câncer de laringe, por exemplo. Não quer dizer que a rouquidão seja já um indício de câncer, né? Uma rouquidão que não melhora por 15 dias deve ser investigada. A pessoa deve procurar um otorrinolaringologista para que ele veja o que está acontecendo com as suas pregas vocais. Mas, em geral, o que é a rouquidão? A rouquidão é um tipo de voz, né? Um dos tipos de alteração vocal decorrente de uma alteração na mucosa da prega vocal. Uma hiperemia, que é um vermelhidão na prega vocal, edemas nas pregas vocais, patologias como nódulos, pólipos, produzem rouquidão. Então, você tem uma série de patologias, de afecções da prega vocal, como também da própria laringe, que produzem a rouquidão. E a língua presa? Língua presa é uma outra questão. Você pode ter um freio de língua, né, preso. Então, a pessoa, ou ela consegue resolver com exercícios, né, fonoaudiológicos. Eu já tive casos que não precisou a frenectomia, que é o cortezinho, né, para soltar a língua. Ela é literalmente presa. Ela é literalmente presa. Mas há casos que resolve com a fonoaudiologia. E há aqueles casos que tem que indicar a frenectomia. Quem faz é o otorrino ou o dentista da pessoa. E o gago? O gago é um outro tipo de alteração. A gagueira não se sabe de fato a causa, né? Não há uma cura definitiva, mas a gagueira há controle, melhora muito. Pode até a pessoa não perceber que a pessoa é gaga. Eles falam que o gago, quando canta, não gagueja. Exato, porque ele não precisa pensar para cantar. Né? O gago gagueja na fala, porque ele tem que ordenar o seu pensamento. Então é mais um distúrbio emocional. Tem relação também, muita relação com o emocional. Mas, como eu falei, não se sabe a causa de fato. Acredita-se que seja uma alteração do ato motor da fala. Mas nada disso é comprovado. E o fanho? O fanho aí tem várias causas. Você tem a visão de Malanfanho assim, né? Você pode ser por uma incompetência velar, o véu palatino preguiçoso. A pessoa não consegue vedar o véu palatino no momento que ela produz os sons orais.
Então, os sons orais ficam nasalizados ou numa insuficiência velar. Aí é de causa patológica. Um palato curto congênito, por exemplo, provoca uma voz fanha. Aí há necessidade da cirurgia. Se chama faringoplastia. E a questão do ronco? Inúmeras causas também, né? O ronco hoje tem tratamento também com fonoaudiólogos, tem fonoaudiólogos especialistas em ronco. Mas o ronco está associado à obesidade, né? À flacidez dos tecidos moles, né? Então, não além de outras causas, né, médicas, mas o que eu posso dizer para você agora, o ronco tem a ver com obesidade, então a pessoa tem que tomar cuidado, e com a flacidez, né, das estruturas que envolve toda essa região. Você fala também no supraglótica, né, que nós chamamos. Desvio de septo. Desvio de septo também, pessoas que têm não só o desvio de septo, pólipos nasais, né, vegetação de adenoides, ou seja, os famosos respiradores orais. Nós falamos aqui de alguns problemas comuns, a gagueira, a língua presa, Sim. O fanho, o ronco. Todos esses problemas têm tratamento? Todos têm tratamento. Até já mencionei. A fonoaudiologia tem um papel fundamental no tratamento dessas alterações. Então todos têm cura, ou pelo menos Cura ameniza. tem controle. Né? No caso do gago, você pode até não perceber que a pessoa é gaga. Se ela faz um tratamento bacana, se ela consegue controlar, né, a sua gagueira. Se ela canta bem também. Se ela canta, o gago não vai gaguejar quando canta, é impossível. Né? Isso aí. Bom, chegamos ao final do segundo bloco e para fechar o programa, daqui a pouquinho voltamos com alguns detalhes, inclusive aí também da questão forense. Não sai daí. Você é um grande especialista em vários assuntos. Você tem graduação em artes cênicas, né? É fonoaudiólogo, mestrado em teatro e doutorado em letras. Linguística. Letras e linguística? Existe uma correlação nisso tudo? Existe. Eu, na verdade, eu nunca fiz cursos de voz, né? Eu sou um autodidata. Eu comecei, na verdade, eu iniciei na comunicação social. Depois eu fui fazer a escola de artes cênicas, porque eu queria não só ser um ator, mas também um crítico de voz. Eu já gostava da voz humana. Eu sou um ator apaixonado pela voz. Então eu fiz fonoaudiologia já sabendo o que eu queria. Naquela época, eu fui fazer fonoaudiologia para trabalhar com a voz humana. Em seguida eu fiz mestrado em teatro, porque eu fiz concurso para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro para ser professor de voz. Fui aprovado no concurso, né, em primeiro lugar, fui chamado, e logo tentei o mestrado em teatro, que era um sonho. Eu queria trabalhar a explosão da voz no teatro contemporâneo, né, trabalhar o grito, o gemido, o choro, porque são, como eu falei para você, né, manifestações, comportamentos vocais agressivos, né? O grito, né? Sobretudo. Então, foi a minha intenção primeira, né, trabalhar no teatro esse tipo de manifestação vocal. Aí eu fui fundo. Em seguida, eu decidi trabalhar, quer dizer, estudar, né, me aprofundar na linguística, porque a linguística é uma ciência, porque eu queria trabalhar a fonética do ator. Na verdade, eu fui para trabalhar a fonética pericial, né? Mas eu fiz na UF e fiz alguns módulos na França e eles não quiseram entrar nessa questão da perícia fonética. Aí eu resolvi mergulhar, né, na fonética teatral. Eu trabalhei os distúrbios vocais e os problemas de entoação no meu doutorado. Eu estou com dificuldade enorme de falar fonoaudiologia. Eu vou te procurar depois. Fonoaudiologia. Vou te procurar depois para fazer esse tratamento, porque eu acho que eu tenho esse problema. Mas você, em primeiro lugar, fonoaudiólogo. Sou fonoaudiólogo. E depois entrou para a arte. Não, primeiro eu entrei para a arte. E depois eu comecei na comunicação social,
fui para o teatro, mas o meu amor pela voz foi tão grande, eu fiz o núcleo de ópera, eu cantei música clássica, eu cantei o Papageno, né? Eu fiz o personagem, eu cantei as áreas do personagem Papageno, da ópera Flauta Mágica, e a partir daí eu decidi fazer fonoaudiologia. Eu nem sabia o que era na época. Porque você é referência em fonoaudiologia. Você é um profissional como referência. Você trata de artistas, você trata de cantores. Por isso passa essa impressão que a arte veio depois. Mas a arte veio primeiro. Vem em primeiro lugar. A fonoaudiologia é uma descoberta, né? É uma descoberta através da voz. Eu queria me especializar na voz Mas então humana. é até mais fácil você me responder, porque eu achei que você usava a arte como laboratório. Mas é o contrário. Não, é o contrário. Você é um ator que descobriu na voz um potencial maior. Exato. Na verdade, ô Júnior, desde criança eu sempre cantei. Eu fui contraltino, aí na adolescência eu passei para o naipe dos barítonos, depois eu fiz canto solo, também me dediquei ao canto popular, né? Além do canto clássico. Fui fazer teatro, fiz muito teatro, né? Fiz musicais, enfim, né? Então você a minha descobriu a trajetória na voz. Você descobriu a voz na sua essência, Exato. né, na sua potência. O que essa descoberta te acrescentou como ator, a partir do momento que você soube administrar ou controlar o potencial da sua voz? Muito, né? Acrescentou muito, por exemplo, nas aulas de interpretação, né? Eu sempre dei importância fundamental à voz. No meu trabalho atual como professor de voz, né? Nas escolas de teatro, eu trabalho a voz na interpretação. Eu não sei dissociar a voz, né? Trabalhar só com exercícios, né? Vamos trabalhar a voz, fazer exercício para colocar a voz, para aquecer a voz. Isso eu chamo de preparação vocal. Essa parte que envolve os exercícios. Mas para mim, mais importante do que isto, ou tão importante quanto, é a direção vocal. É o trabalho de voz, né, dentro de um texto, por exemplo. Eu não sabia o tamanho da dimensão do fonoaudiólogo, eu comecei a estudar para a gente conversar e descobri que vocês estão relacionados também, inclusive, à amamentação. Sim. A questão da sucção do bebê. Sim. As fonoaudiólogas não é minha área de atuação, né? Mas as fonoaudiólogas, elas participam da campanha de amamentação e tem as fonoaudiólogas que trabalham nos centros de saúde. A questão do leite são ressecado. funcionários, exato, como também estimular, né, a amamentação na criança. Elas dão as primeiras orientações. Pouca gente sabe disso. A mãe com leite seco, eu acho que poucas pensam em ir ao fonoaudiólogo. É o fonoaudiólogo, é uma especialidade, quer dizer, está dentro de uma especialidade da fonoaudiologia. E outra é a questão forense. Sim. Que é uma das suas especialidades. Ou já foi? Eu fui professor de perícia em voz, fala e linguagem. Eu fiz algumas perícias, né, criminais, mas hoje eu não trabalho mais. Eu fiz uma opção de vida, né? Porque eu acho que é uma profissão, é linda a profissão, né? Quer dizer, a especialidade em perícia, né? Faz parte da especialização da voz, também faz parte da especialização em linguagem. Mas hoje nós temos fonoaudiólogos extremamente competentes, né? Trabalhando em perícia criminal, em perícia de voz, fala e linguagem. Eu, por exemplo, eu trabalho com a acústica. Eu tenho um programa acústico junto com o engenheiro, né, Douglas Coimbra, que na verdade é o desenvolvedor do programa. Eu contribuí com a fonoaudiologia, um programa que nós podemos, que foi desenvolvido para trabalhar com canto, né, com a voz falada, mas hoje é um programa que pode ser utilizado em perícia criminal. E como esse programa ajuda a solucionar um crime? Através da análise acústica. A perícia trabalha com falas, né, com exemplos, né, de falas cotejadas. Então você tem que buscar características iguais, né, ou semelhantes nas duas falas, para você começar a trabalhar. Para você dizer que aquela voz que está sendo cotejada com a voz que foi coletada, digamos, pela Polícia Federal, que hoje, né, está em moda, você tem que ter 100% de
certeza. Aí entra o fonoaudiólogo. Não só a análise acústica, como também a análise perceptiva do fonoaudiólogo. Daí a formação em linguística. Então vamos montar da importância, né? Esse quebra-cabeça. No início da conversa você me falou que cada voz tem uma identidade. Sim. Você me fala que na prática, por exemplo, você tem um programa de computador que ajuda a distinguir. Ajuda, corrobora. Né? Então, você está me dizendo que uma pessoa, por mais que ela tente camuflar a sua voz, ela pode ser pega? Pode, porque não existem, né, duas vozes iguais, não é isso? Eu falei para você. Então, se você tem falas, você foi contratado, foi convidado para trabalhar numa perícia de voz, por exemplo, saber se aquela voz, né, que foi gravada é a da pessoa que a polícia quer saber, que também tem a gravação dessa voz, então você tem que buscar elementos que só aquela pessoa tem. Por exemplo, vou dar um exemplo grosso modo, a duração. Ninguém tem duração igual a outra, né? A duração dos sons da língua, da linguagem. Então existem fatores intrínsecos da voz, que a pessoa acha que às vezes está dispensando, mas não está. Na hora que você destrincha aquele momento que a pessoa, né, que a pessoa não cuida e o perito pega. O detalhe. Né? O detalhe. Mas eu quero dizer para você que a acústica, ela não é determinante. A análise acústica, quer dizer, através dos laboratórios, ela corrobora. Mais importante do que isto é a análise percepta auditiva, do fonoaudiólogo treinado. Né? Não é só a análise da voz, também tem análise, né? Caso a polícia tenha, da questão das imagens. Você analisa mais um indício, também. Né? É uma série de provas, mas a voz pode decidir um caso. Pode decidir. Aí é um laudo técnico. Né? O juiz, né, ele contrata, quer dizer, ele nomeia, ele nomeia um fonoaudiólogo perito para ser um assistente técnico. Ele vai dar um laudo técnico. Queria te agradecer por essa conversa, essa delícia de conversa, mas eu não posso despedir dos nossos telespectadores sem deixar aí que você dê bons palpites, boas sugestões para os cuidados da voz. Cuidem da voz, né? Hidratem muito a voz, é importante beber líquidos, é importante também se alimentar bem, ter uma dieta com carboidrato. Muita gente pensa que o carboidrato engorda, tudo bem, mas tem aquela dieta saudável, né? Porque a voz depende da musculatura, né? Quando nós falamos, nós estamos em atividade de trabalho muscular, né? Então, mais do que visto, você tem que estar, né, bem alimentado, dormir bem, evitar gritos, né? Evitar os comportamentos inadequados à voz. Por exemplo, o tabagismo, né, o cigarro, as bebidas alcoólicas, elas não são bem vistas para a voz. Quem fuma, quem bebe, tem que saber dosar, né, para não prejudicar o rendimento de sua voz. Sobretudo se é um profissional da voz, né, um ator, um cantor, nem se fala, né? Enfim, no caso da mulher, né, cuidar do período ovulatório, né, observar se a voz piora nos 3 dias que antecedem, né, a ovulação da mulher, para que ela possa tomar também os devidos cuidados em relação à sua voz, evitar, né, os abusos. Bom, a voz é um verdadeiro termômetro da nossa saúde, então. Sem dúvida. Ela reflete aí várias outras questões internas, não só questões fisiológicas, né, emocionais, de mal-estar, mas também de ordem emocional. A voz revela a pessoa que ela é, né? Não tem como. Bom, depois disso tudo, então nós temos que ficar mais atentos e ouvir mais até. Exato, sem dúvida. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Júnior. Fechamos mais um programa Entre Linhas com essa deliciosa conversa e semana que vem encontramos para um novo bate-papo. Tchau.